mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Primeiro, eu quero deixar claro, não estou contra ninguém. Não estou atacando ninguém. Eu estou a favor de Cristo. Amém. E de sua palavra. Nós fomos ensinados por muitos anos. Eu conheci a Bíblia fazem 25 anos. E tive acesso à mensagem do irmão Branham há 25 anos atrás. O que para mim foi uma coisa muito boa. E para todos eu creio. Porque foram trazidas a nós muitas verdades bíblicas. Atos 2:38, a Santa Ceia. Nós tivemos conhecimento dessas verdades. Não é que foi revelado. Nós tivemos conhecimento daquilo que estava na Bíblia. O fato é que, junto com muitas verdades, vieram algumas interpretações. E eu quero que você tenha paciência comigo. Meu espírito não é ruim, não. Eu só quero que você pare um pouquinho, respira fundo, porque é um assunto que para alguns pode ser indigesto no começo. Como comer erva amarga não é gostoso, mas faz bem para o estômago. Então, apenas tenha paciência. Pega a sua Bíblia. Porque por toda a minha vida, como ministro, eu sempre disse, fique com a palavra. Nós sempre tomamos Apocalipse capítulo 10, versículo 7, isolado. E aí nós aprendemos a dizer, o sétimo anjo vem revelar os mistérios. Todos os mistérios de Deus, o sétimo anjo revela. Então a gente volta no texto bíblico. E vamos ver se essa afirmação condiz com o texto bíblico. O texto bíblico diz, nos dias da voz do sétimo anjo, se cumprirá. Eu quero que você preste atenção, porque Deus não brinca com palavras. Deus não falaria uma coisa agora e mudaria ela depois. Ele pode acrescentar à sua revelação, mas ele não pode mudar. Cumprir é uma coisa, revelar é outra. O sentido da palavra é totalmente diferente. Cumprir é algo como conclusão, concluído. Se eu faço um contrato com você, nós assinamos um contrato. Quando eu cumprir a minha parte, aquele contrato está concluído. Você cumpre a sua, eu cumpro a minha. Quando nós cumprimos aquele contrato, aquilo está encerrado. É diferente de revelar. Revelar é mostrar aquilo que está escondido. Revelar é tirar o véu. Então são palavras totalmente diferentes, com sentido diferente. Apocalipse 10:7 não diz, revelará os mistérios de Deus. Então nós já vimos que não é revelará, mas é cumprirá. Não é os mistérios, mas é o segredo, ou o mistério. Não são mistérios, é mistério. Não são segredos, mas é segredo, é um, não são vários. O sétimo anjo, quando ele toca a sua trombeta, ele cumpre o segredo ou o mistério de Deus, conforme Deus anunciou aos seus servos, os profetas. Aí então a gente precisa fazer uma indagação. O que é que Deus anunciou aos seus servos, os profetas? Do que se trata o Antigo Testamento? Do que se trata os profetas? O que eles apontam? Alguém pode responder? Você pode falar, se errar não tem problema. Para que os profetas estão apontando? Para Cristo. Para Cristo. Porque o segredo do Antigo Testamento foi manifesto em Cristo. Paulo escreve aos Colossenses, Colossenses 1:26. Ele diz assim, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Quer dizer, houve um mistério oculto. E em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Tinha um mistério, sim. No Antigo Testamento,
havia algo que estava sendo mostrado em símbolo. Era um mistério. Mas agora, Paulo está dizendo, já foi manifesto, aos quais Deus quis fazer conhecer. Deus quis fazer conhecer a esses santos, ao seu povo, não é? Quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios? Agora é para nós, que é Cristo em vós, esperança da glória. Existe ainda algo que permanece sendo mistério? Sim. Jesus fala desse mistério quando ele diz que o dia e a hora de sua vinda. É Mateus 24, a partir do 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. As tribos da terra já se lamentaram? As tribos da terra ainda não se lamentaram. Então não tem como dizer que aquela nuvem é a vinda de Cristo, ou a vinda do Filho do Homem. E eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Paulo fala dela. Paulo fala em 1 Coríntios 15, ao som da última trombeta. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Agora aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando seu ramo ainda estiver tenro, e brotarem folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Na verdade, eu vos digo, essa geração não passará até que todas estas coisas se realizem. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Mas, daquele dia e hora, nenhum homem sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Esse segredo não pode ser revelado. Ele vai se cumprir. E veja, não é revelar, mas é cumprir exatamente naquela hora. Fica claro assim? Eu quero voltar ao cerne do assunto. Nós sempre estudamos a Escritura isolada. Mas quando nós vamos ler o texto dentro do contexto, e esse é o primeiro princípio de leitura bíblica, você não deve embasar uma doutrina em cima de um texto isolado. Você precisa olhar o contexto daquele texto. E o contexto de Apocalipse 10:7, você não tem como analisar essa escritura sozinha. Você precisa compreender, porque quando você lê Apocalipse 10:7, vem a pergunta, então quem é o sétimo anjo? Aí você pode dizer, é o irmão Branham, assim como poderia dizer que é qualquer outra pessoa na face da terra. Poderia atribuir isso a qualquer um que viesse com revelações. Ah, mas vejam os sinais. Eu não estou criticando, eu não estou dizendo que os sinais são falsos, eu só estou dizendo o seguinte: Davi Miranda tem um galpão na sede nacional aqui no Brasil, um gigante de um galpão, cheio de cadeiras de roda, falecido, né, Davi Miranda, cheio de cadeira de roda, maca, muleta e testemunhos de cura, de ressurreição, de libertação. Esse homem levou um tiro a queima-roupa, 2 ou 3 tiros, eu não lembro agora. A pessoa chegou na hora da pregação com uma arma e atirou nele, furou a sua camisa e a bala não pegou nele. Você vai dizer para mim que isso não é um milagre? Você vai dizer para mim que isso não é Deus? Jesus disse, demônio não expulsa demônio. Jesus disse, se os demônios expulsassem demônios, a sua casa estaria dividida. É Deus. Agora, por conta disso, eu vou dizer que tudo que ele ensinou está correto? Eu não posso dizer isso. Ele é um homem e cometeu falhas também em sua doutrina. Admitir isso é tão simples. Porque agora nós chegamos num ponto em que nós temos que admitir, ou é Deus ou é homem. Porque se é infalível, se é absoluto, então tem que ser Deus. E aí, o irmão José Brana está mais correto de todos. Porque pelo menos ele diz, com todas as letras, o irmão Brana é o próprio Filho do Homem encarnado. O irmão Brana, a mensagem é absoluta.
Eu não creio nisso. Eu creio que o absoluto é Cristo, o absoluto é a palavra de Deus. Amém. Então nós não estamos, vocês estão contra? Não, não estamos contra. Nós só entendemos que ele é um homem. Isso parece ser difícil para muitos admitir. É um homem, um bom ministro, que ganhou almas para o reino de Deus, assim como tantos outros. Assim como Oral Roberts, T.L. Osborne, Billy Graham, levou milhares de pessoas a Cristo. Muito mais, inclusive, que o irmão Branham. Vai ver os trabalhos de Billy Graham sempre realizados em estádios, milhares, multidões. São homens de Deus. Estão entendendo? Se ele te dá um dom de cura divina, você pode operar esse dom de forma correta e beneficiar a igreja, ou você pode, junto com esse dom, causar um grande estrago, mesmo curando enfermos. Agora, o que eu estou falando aqui, o próprio irmão Branham falou. Se você lê a mensagem, os ungidos dos últimos dias, ele mesmo afirmou isso. O problema é que muitos nem lê a mensagem que crê. Discernimento de espírito. Então a questão é, Deus dá o dom. O que você faz com o dom é coisa sua. Você pode fazer isso correto, mas você pode causar dano também. Então você não pode se basear tão somente nos dons, tão somente no resultado de cura. Mas você deve olhar a doutrina. Isso é ensinamento do irmão Branham. Veja o que está na palavra. Ele mesmo fala, confira com a palavra. Se estiver errado, fique com a palavra. E está sendo tão difícil para os irmãos da mensagem obedecer o irmão Branham nisso. Vamos ver o contexto de Apocalipse 10. E para entender o contexto, a gente tem que ler Apocalipse 8, 9, 10 e 11. Leia, você não precisa interpretar. Alguém me disse, mas vocês ficam interpretando. Não, querido, a gente interpretava. A gente interpretava antes, agora a gente só está lendo. E eu vou por capricho, nós vamos ler os capítulos na íntegra. Primeiro eu quero que você entenda. Isso aqui são números ordinais, não é? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, é isso? Ou seja, eles têm uma ordem, certo? Quando eu falo que existe sétimo, ele é o sétimo porque ele segue uma ordem. Antes do sétimo, eu tenho que ter primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Isso é óbvio, uma coisa, lição aí do ensino fundamental, não é? Ou é do fundamental. Não tem como eu colocar o sétimo, se eu estou seguindo uma ordem, eu colocar o sétimo antes do sexto, antes do quinto, antes do quarto. Concorda? Ele segue uma ordem. Apocalipse segue uma ordem cronológica. O próprio irmão Branham concorda com isso. Por isso que eu trouxe esses dois livros, eu não vou me desfazer deles. Porque aqui está a prova. Isso aqui, irmãos, eu falo para os irmãos, se você quer refutar, sinta-se livre para refutar com a Bíblia. Mas primeiro conheça o que estamos ensinando. Porque as pessoas estão por aí refutando as coisas sem saber o mínimo do que nós estamos ensinando. Agora estão blasfemando, irmão Branham. Não, primeiro, blasfêmia é algo que se faz em ofensa a Deus. Irmão Branham não é Deus. Blasfemar contra o Espírito Santo, isso sim é um problema. Quando eu tomo algo sagrado e blasfemo, dizer que essa Bíblia não vale quase nada, como eu ouvi, isso está à beira de uma blasfêmia. Eu quero pedir que Deus tenha misericórdia, que isso não tenha soado a Deus como blasfêmia.